Retornamos com o programa Momentos Espirituais, iniciando agora a segunda parte, no dia 29 de março de 2019. E a segunda parte, nós daremos continuidade ao estudo da obra Nosso Lar, hoje no capítulo 30, capítulo intitulado Herança e Eutanásia. Herança e Eutanásia. E no capítulo anterior, nós aprendemos com o espírito de Francisco, inclusive o capítulo era intitulado A Visão de Francisco. Aprendemos que nós devemos nos esforçar para não ficarmos apegados às coisas materiais, porque lá nas câmaras de retificação do Ministério da Regeneração, ele continuava apresentando pesadelos repetitivos relacionados com as impressões negativas do desfazimento do cadáver, da decomposição do cadáver a que ele se apegara tanto. Nós observamos que o bezerro de ouro ainda não foi sepultado. A sociedade do nosso planeta ainda cultua as coisas materiais, ainda cultua o corpo físico, cultua a aquisição dos bens materiais, cultua a troca de carro, a troca de casa, a troca disso, a troca daquilo. Ainda temos muitos relacionamentos pasteurizados, muitos relacionamentos superficiais, ao contrário dos relacionamentos naturais que devemos buscar e desenvolver. Nada contra o conforto material, a busca pela subsistência e talvez um pouco mais. Mas o apego e o culto às coisas materiais é que devemos nos esforçar para combater. E o capítulo de hoje começa o André Luiz dizendo assim: ainda não voltara a mim da profunda surpresa. A profunda surpresa, ele se refere à visão de Francisco. Quando Salústio se aproximou informando a Narcisa: nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. Mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou: mande-a entrar sem demora, ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Então vejam vocês que a Paulina, que é a personagem dessa história do capítulo de hoje, a Paulina, ela tinha trânsito livre para visitar o pai, porque os benfeitores espirituais nela enxergavam uma disposição para que houvesse a reconciliação dos familiares. Então, quer dizer, isso é muito valorizado, né? O sentimento é valorizado pelos benfeitores espirituais.
Continua o André Luiz. Enquanto o mensageiro se despedia apressado, a enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim: você verá que filha dedicada. Não decorrera 1 minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Esbelta e linda. É interessante, né? Porque às vezes a gente tem notícias dos nossos familiares que nos antecederam, né? Que já se encontram no plano espiritual. E então nós temos uma amiga que é médium vidente, e essa amiga, numa determinada ocasião, ela descreveu a minha mãe e a minha avó, e descreveu assim com detalhes que eu sei desses detalhes, né? Outra pessoa não saberia, mas eu sei. Então tinha lá a minha avó, por exemplo, tinha um vestido verde que ela usava nas ocasiões, né? Você imagina um vestido verde, né? Com todo respeito, né, vó? Que é uma coisa assim horrorosa, né? Ninguém usa. Mas na ocasião dela era um vestido que era para situações, né? Situações especiais. Então, ela, para se apresentar a mim, ela deixou-se ser vista com esse vestido verde, né? E a médium vidente, ela descreve tanto a minha mãe quanto a minha avó, assim, com aquela aparência jovial, né? Não com aquela aparência de idosa, né? Com aquela impressão daquela caquexia senil, que aliás todos nós vamos caminhar para ela, viu? Não sei se vocês sabem, né? Mas todos nós vamos caminhar. E mesmo porque nós estamos vivendo cada vez mais, inclusive aqui no Brasil, né? 80 anos, 90 anos. Por isso que é importante a tal da reforma da Previdência. Muito bem. E aí então, e essa médium, ela sempre falava que estava assim, que era uma senhora, mas com uma aparência remoçada. Você vê que interessante? E como ele descreve, né? Paulina se apresentava diante de nós, esbelta e linda. E lógico que no caso da Paulina, essa descrição certamente ela envolvia características, ou melhor, ela se apresentava de maneira esbelta e linda, certamente também pelas conquistas espirituais dela, pelas conquistas morais, pela autoridade moral que ela já envergava. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Eu fico imaginando, né, que seda luminosa é essa? Aonde que compra, né? Será que tem lá na 25, lá na 25? Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa, os olhos são o que da alma? São o espelho da alma. Os olhos são o espelho da alma. Então você vê, ela se apresentava de maneira linda, mas os olhos denunciavam a preocupação, né? Porque ela estava angustiada com a situação do pai e dos familiares, como veremos adiante. Só voltando um pouquinho, né, nesse negócio de trajava uma túnica muito, muito leve, tecida em seda luminosa, que nós, em espírito, lá no plano espiritual, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos tendo condições de tecer as próprias indumentárias utilizando-se dos fluidos que são próprios do mundo espiritual. Então não vai numa lojinha comprar, né? Lógico que eu fiz uma brincadeira, né? Mas isso tudo vai plasmando, exatamente. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação.
Narcisa apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta. Olha só, ele estava acompanhando a Narcisa, e a Paulina não se importou de fazer o comentário diante dele. Ou seja, se aquele espírito estava sendo acompanhado pela Narcisa, ela, Paulina, podia confiar. Então você vê, né, que isso já era um passo a mais aí para o nosso André. E papai, minha amiga, um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. Olha, quando uma enfermeira ou um médico, você vai lá na visita e fala que está um pouco melhor, é só como prêmio de consolação, viu? Então vocês não se iludam com esse negócio de um pouco. Então você vai lá na UTI, né? O paciente está lá há 15 dias, está entubado, com drogas para manter a pressão, com drogas para manter o funcionamento cardíaco e tal. E aí, como é que ele está? Olha, em relação a ontem, está um pouco melhor. Então, quer dizer, não é fácil, entendeu? Principalmente na UTI. A UTI é como se fosse, olha só, o desgaste energético de um paciente que está na UTI é como se ele disputasse uma maratona todo dia. Uma maratona por dia. Então você imagina, 30 dias internado na UTI com intubação, com medicação e tal. São 30 maratonas. Então, quando você vê um caso assim mais prolongado, infelizmente, a chance de recuperação não é lá essas coisas. Lógico, né, que tem casos, né, que são mais favoráveis, né? Tem uma série de pacientes mais jovens, tem uma capacidade de se recuperar melhor, depende da patologia, mas é mais ou menos isso, disputar uma maratona por dia. E papai, minha amiga, um pouco melhor, esclareceu a enfermeira. No entanto, ainda acusa desequilíbrios fortes. É lamentável, retrucou a jovem. Nem ele... tá vendo? Ela já se resignou. Porque ela compreendeu que quando a Narcisa disse um pouco melhor, foi só... Ou seja, tá na mesma, né? Tá na mesma. É lamentável. Nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram. Sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. O que me chamou a atenção foi o termo displicência. Não chamou a atenção para vocês? Né? Porque o ódio nós sabemos que vai estar envolvido, né? Por causa do desajuste, do conflito. Agora, a displicência é assim, né? Não me importa. É a indiferença, né? Você tem aí o significado de displicência? Vê aí, vamos ver o que ele coloca. Eu acho que a displicência é com relação às leis morais. As leis morais, sem dúvida. Característica do que é ou que está displicente, entre parênteses, entediado, tédio, aborrecimento, apatia, desgosto, dissabor. Exatamente. Tá vendo? Esse negócio do tédio a gente tem que tomar cuidado, viu? Porque o tédio é uma porta aberta para a depressão. E a depressão não é brincadeira, viu? Cuidado com a depressão, que todos nós estamos sujeitos. Por isso que é importante nós nos esforçarmos, desenvolvermos, participarmos de tarefas voluntárias, estarmos atentos com leituras edificantes, não nos envolvermos em pensamentos fixos. Pensamento fixo
é muito deletério, é muito destruidor para cada um de nós. Então diz, voltando, né, a nossa querida Paulina diz: é lamentável, nem ele, nem os outros cedem no estado mental a que se recolheram, sempre o mesmo ódio e a mesma displicência. Narcisa nos convidou a acompanhá-la, e minutos após tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável, olhar duro, cabeleira desgrenhada deve ser desarrumada, né? Dá uma procuradinha aí só pra gente, vamos dizer assim, fazer o oficial. Cabeleira desgrenhada. Exatamente isso. Cabeleira desarrumada. Rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Procurei, contudo, vencer as vibrações inferiores que me dominaram, a fim de observar, acima do sofredor, o irmão espiritual. Esse André Luiz é demais, né? Então, ele procurou não se envolver com aquelas vibrações inferiores e procurou enxergar nele, naquele velhinho, um irmão espiritual. Desapareceu a impressão de repugnância, aclarando-se-me os raciocínios. Quando ele faz isso, desaparece a impressão de repugnância, a impressão de aversão, e o raciocínio foi iluminado. O raciocínio dele, André Luiz. Apliquei a lição a mim mesmo. Como teria chegado por minha vez ao Ministério do Auxílio? Deveria ser horrível meu semblante de desesperado, né? Ou seja, ele viu que aquele velhinho de aparência desagradável, de aparência repugnante, provavelmente era a mesma aparência que ele apresentava quando ele foi socorrido. Eu acho que a leitura do André Luiz é sempre um convite para a nossa própria reflexão. Com relação aos nossos relacionamentos e avaliações sociais, nós temos essa dificuldade. Avaliamos sempre as pessoas e as situações pela aparência. E aqui ele pede para que ele se submete a uma transformação quando ele passa a ver a situação espiritual. Era um irmão que estava num momento de desequilíbrio, num momento de desregramento da sua condição, de falta de lucidez. Ele mesmo se lembra do caso dele, e aí aquela aversão é modificada. Então nós vemos que é uma questão de ótica, de como você enxerga a situação. Se você tira esse atavismo que temos de julgar as pessoas pela aparência, as referências que nós temos dos nossos grupos sociais, né? Se ele veste as mesmas combinações que você valoriza, se ele não veste as mesmas combinações, você o deprecia. É hora de jogarmos essa atitude fora, porque já não cabe mais no homem novo. Precisamos enxergar com os olhos da alma, para que nós tenhamos avaliações mais criteriosas e mais fraternas. Exatamente. Quando examinamos a desventura de alguém, continua o André Luiz, lembrando as próprias deficiências, há sempre asilo para o amor fraterno no coração. Quando examinamos a desventura de alguém e comparando com as nossas próprias deficiências, sempre encontramos espaço para o amor fraterno no coração. Ou colocar-se no lugar do outro, né? Exatamente. Quando você se coloca na posição daquele irmão que está numa situação mais difícil.
o velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa. Através do olhar, que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Então, característica de revolta, né? Pois não, fica à vontade, Afonso. Esse é o sintoma de quando nós nos deixamos arrastar por uma situação de ódio, de indiferença. Exatamente. Quando nós nos deixamos fascinar Exato. por alguma dor, desconforto, raiva, ódio ou mágoa, nós perdemos a nossa qualidade de relacionamento. Então a filha se apresentava buscando notícia. Era uma atitude de atenção filial. Sim. Mas ele não conseguia nem perceber, engolfado que estava nos seus pensamentos de ódio e desejo de vingança. Então que isso também nos sirva de modelo. Quando nós nos deixamos fascinar por algum aspecto menos equilibrado, nós perdemos a grande oportunidade de desfrutar pequenas demonstrações de afeto que nos podem alimentar a alma, transformar a nossa condição, porque estamos ensombrecidos, porque estamos completamente engolfados num desejo de vingança, de ódio, de mágoa ou de ataque de egoísmo. E não apresentamos nada de submissão. Não temos nenhuma submissão a Deus. Deus é uma entidade distante nesse momento lá na cabeça desse nosso irmão. Eu sempre me recordo do item 18 do capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os espíritos, bem-aventurados os aflitos, naquela mensagem que eu reputo belíssima e sempre inspiradora para mim, que é intitulada Bem Sofrer e Mal Sofrer, do Lacordaire, que era um padre católico, inclusive ele foi padre da catedral lá de Notre Dame. Ele morreu em 1862. O Evangelho foi publicado em 1864. E em 64, quando o Evangelho foi publicado, há 5 mensagens dele, Lacordaire, no Evangelho. 5. Então, olha a grandeza desse homem. Olha a grandeza. E os 2 principais capítulos, nas instruções dos Espíritos, eu digo os 2 principais capítulos em relação às bem-aventuranças, que é bem-aventurados os aflitos e bem-aventurados os pobres de espírito. Lá nas instruções dos Espíritos, a primeira mensagem que o Kardec selecionou vem assinada por esse Espírito maravilhoso. E ele diz assim no final, lá do bem sofrer e mal sofrer: bem-aventurados os aflitos pode então traduzir-se assim: bem-aventurados os que têm a oportunidade de mostrar sua fé, sua firmeza, sua resignação e sua submissão à vontade de Deus, porque terão centuplicadas as alegrias que lhe faltam na terra. O nosso querido Haroldo falar a respeito de uma passagem do Francisco de Assis. Sim. E ele dizia que ele estava se dirigindo a um mosteiro em meio ao rigor do inverno. Lá na do Úmbria, hemisfério norte, neve, né? E uma geladeira. Chegaram quase mortos, porque não tinham nenhum tipo de facilidade na vestimenta e não havia facilidade no percurso, enfim. Chegaram
exaustos e congelados. Bateram à porta do mosteiro e, por proteção, os mosteiros tinham uma porta muito pesada e uma pequena portinhola, por onde o responsável pelo atendimento abriu, disse: o que querem? Ele falou: somos frades, estou acompanhado de Francisco, viemos para esse mosteiro. Ele falou: olhou bem para o senhor, falou: você não deve ser o Francisco, e fechou, pá. E aí o fradezinho que estava acompanhando o Francisco ficou desesperado, falou: nós vamos morrer aqui na porta. E aí quando ele vira para o Francisco, ele fala assim: graças a Deus, eu vivi a minha vida inteira esperando por esse momento. Eu dou risada porque era um momento de desespero, e ele exultando. E o fradezinho falava: mas como que o senhor esperou? Nós vamos morrer aqui, o senhor não está entendendo? Ele falou: o senhor estava esperando o quê? A porta fechada na nossa cara. Ele falou: não, eu estava esperando o momento em que eu ficasse literalmente nas mãos de Deus. Porque era um momento assim, ele não contava com o apoio e o amparo dos homens. Ele estava ali literalmente na mão de Deus. E aí o que acontece? Aquele fradezinho desinformado, porteiro, deve ter avisado o seu superior. Assim. Ou, se nós tivermos uma leitura espiritual, os benfeitores foram despertar a atenção do responsável pelo mosteiro, que veio correndo, porque estava esperando por ele, e veio e recolheu com muita fraternidade aqueles 2 fardozinhos de quase mortos de frio, e colocando-os para dentro foram alimentados e aquecidos. Mas o Marcelo me fez lembrar esse momento em que nós estamos muitas vezes literalmente dependendo da misericórdia e do amparo de Deus. Não me faltará, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Lembra aqui o nosso querido Marcos. E também, Marcos, isso que o Afonso disse, né, que ele esperava o momento em que estaria literalmente nas mãos de Deus. Então eu me lembro daquela definição de fé do Khalil Gibran, quando ele diz que a fé é o salto no escuro nos braços de Deus. Salto no escuro nos braços de Deus. Bem, então voltando, né? O velho enfermo não teve uma palavra de ternura para a filha que o saudou carinhosa. Através do olhar que evidenciava aspereza e revolta, semelhava-se a uma fera humana enjaulada. Papai, o senhor se sente melhor? Perguntou com extremo carinho filial. Extremo carinho filial, né? Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica. Não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda o vejo a meu lado ministrando-me o veneno mortal. Não diga isso, papai, pediu a moça delicadamente. Lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho. Pode falar, não entendi. Voz alta, forte. Voz alta, forte, né? Então quando é voz estentórica é voz alta, voz forte. Lembre-se de que Edelberto entrou em nossa casa como filho enviado por Deus. Meu filho, gritou o infeliz, nunca, nunca, é criminoso sem perdão, filho do inferno. Paulina falava agora com os olhos rasos d'água. Ouçamos, papai, a lição de Jesus que recomenda nos amemos uns aos outros. Atravessamos experiências consanguíneas na terra para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Olha, no capítulo que nós estudamos, né? Honrai vosso pai e vossa mãe, dá para resumir isso, né? Atravessamos experiências consanguíneas na terra
para adquirir o verdadeiro amor espiritual. Aliás, é indispensável reconhecer que só existe um Pai realmente eterno, que é Deus. Mas o Senhor da vida nos permite a paternidade ou a maternidade no mundo a fim de aprendermos a fraternidade sem mácula. Nossos lares terrestres são cadinhos de purificação dos sentimentos ou templos de união sublime a caminho da solidariedade universal. Muito lutamos e padecemos até adquirir o verdadeiro título de irmão. Somos todos uma só família na criação, sob a bênção providencial de um Pai único. Ouvindo-lhe a voz muito meiga, o doente se pôs a chorar convulsivamente. Perdoe Edelberto, papai. Procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Estive em nossa casa ainda hoje, lá observando extremas perturbações. Daqui, deste leito, o Senhor envolve todos os nossos em fluidos de amargura e incompreensão, e eles lhe fazem o mesmo por idêntico modo. O pensamento, em vibrações sutis, alcança o alvo, por mais distante que esteja. A troca de ódio e desentendimento causa ruína e sofrimento nas almas. Mamãe recolheu-se faz alguns dias ao hospício, ralada de angústia. Amália e Cacilda entraram em luta judicial com Edelberto e Agenor, em virtude dos grandes patrimônios materiais que o Senhor ajuntou nas esferas da carne. Um quadro terrível, cujas sombras poderiam diminuir se sua mente vigorosa não estivesse mergulhada em propósitos de vingança. Aqui vemo-lo em estado grave, na terra mamãe louca e os filhos perturbados, odiando-se entre si. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 cruzeiros, e que vale isso, se não há um átomo de felicidade para ninguém? Então imagine vocês, 1.500.000 cruzeiros. O livro foi publicado em 1943, essa história deve ser no início dos anos 40. Então, quanto que seria 1.500.000 cruzeiros? Eu não faço ideia. Você tem ideia? Não tenho ideia. Mas deve ser uma bela de uma grana, né? Uma quantia razoável. Então você imagina, né? A tragédia completa, né? Porque o pai lá nas câmaras de retificação do Ministério da Regeneração em condições de muito sofrimento, né? Para sermos mais delicados. A esposa dele, encarnada, mas foi internada no hospício como louca. Os filhos, e o interessante é que a Paulina coloca os filhos perturbados, ela coloca os genros como filhos, né? Que são as irmãs, as irmãs da Paulina, né? Que agora me esqueci o nome. É Amália e Cacilda. Entraram em luta judicial, né? Abriram um processo contra o Edelberto e o Agenor, que são os genros, né? É muito raro de acontecer isso, né? Em questões de herança, é muito difícil acontecer, né? Luta judicial. É lógico, nós estamos brincando, né? Que é para dizer que é muito frequente. E tudo isso por causa de 1.500.000 cruzeiros, que esse dinheiro não foi utilizado e não beneficiou ninguém. Eu até me lembro daquele caso como é que se chama o irmão Jacó? Voltei, lembra desse livro? Voltei, foi psicografado
foi ditado pelo espírito irmão Jacó. E esse irmão Jacó, agora me fugiu o nome, ele era um empresário lá da época do Rio de Janeiro, Frederico Figner. Isso aí, Frederico Figner. E esse Frederico Figner, ele era de origem judia e ele era muito rico, né? E ele foi diretor lá da Federação Espírita Brasileira, ele participou ativamente, conheceu o Chico Xavier lá em Pedro Leopoldo, conheceu pessoalmente o Chico, e ele deixou uma vultosa quantia para o Chico. Ele mandou lá, agora não me lembro o valor, né? Mandou no testamento, e a filha obedeceu o pai. Olha, esse dinheiro é para o Chico Xavier quando eu morrer. E a filha pegou o cheque, depois que o pai, que foi legalizada a situação, mandou o cheque por carta lá para Pedro Leopoldo. Aí o Chico Xavier olhou para o cheque. Se fôssemos nós, o que nós faríamos? Oba! Resolveu meus problemas. Meus problemas estão resolvidos, né? E ele olhou para o cheque e falou: o que esse cheque está querendo me dizer? Aí ele pegou, colocou de volta no envelope e para o mesmo endereço. E foi assim, aí a filha mandou de volta, aí o Chico mandou de volta. Aí teve lá uma intermediação após a terceira vez, e nessa intermediação ficou estabelecido que o Chico ia fazer uma doação para a federação renovar o parque gráfico. Você lembra disso, né? E foi muito bom, né? Foi muito bom das principais obras, né? Das principais obras, os direitos autorais das principais obras. A Federação Espírita Brasileira. Em meio de tantas mentes desequilibradas, uma fortuna de 1.500.000 que não vale para nada. Mas eu leguei enorme patrimônio à família. Atalhou o infeliz rancorosamente, desejando o bem-estar de todos. Paulina não o deixou terminar, retomando a palavra. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício, papai, no capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito de vaidade e ambição. Querendo viver acima dos outros, não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastamo-nos dos serviços do Pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da previdência e é justo que não dispense a contribuição de mordomos fiéis que saibam administrar com sabedoria. Mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Tal gênero de vida arruinou nossa casa. Inutilmente, noutro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico. Enquanto o senhor e mamãe se sacrificavam por aumentar haveres, Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram, visando a vantagens financeiras. Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se a más companhias. Edelberto conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe, à maneira do trabalhador que visita o serviço
por curiosidade. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia de herança. O enfermo tomou uma expressão de pavor e acrescentou: maldito Edelberto, filho criminoso e ingrato, matou-me sem piedade quando ainda necessitava regularizar minhas disposições testamentárias. Malvado, malvado! Cale-se, papai, tenha compaixão de seu filho, perdoe e esqueça. O velho, porém, continuou a praguejar em voz alta. A jovem preparava-se para discutir, mas Narcisa endereçou-lhe significativo olhar, chamando Salústio para socorrer o doente em crise. Calou-se Paulina, acariciando a fronte paterna e contendo, a custo, as lágrimas. Daí a instante, retirava-me em companhia de ambas, sob forte impressão. As duas amigas trocaram confidências ainda por alguns minutos, despedindo-se Paulina a evidenciar muita generosidade nas frases gentis, mas muita tristeza no olhar afogado em justa preocupação. Voltando à intimidade, Narcisa disse, bondosa: os casos de herança, em regra, são extremamente complicados. Com raras exceções, acarretam enorme peso a legadores e legatários, a quem deixa a herança e a quem vai fazer uso. Neste caso, porém, vemos não só isso, mas também a eutanásia. A ambição do dinheiro criou em toda a família de Paulina esquisitices e desavenças. Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. Fui à casa de nossa amiga quando o irmão, o Edelberto, médico de aparência distinta, empregou no genitor quase moribundo a chamada morte suave. Esforçamo-nos por o evitar, mas foi tudo em vão. O pobre rapaz desejava, de fato, apressar o desenlace, por questões de ordem financeira. E aí temos agora a imprevidência e o resultado, o ódio e a moléstia. E com expressivo gesto, Narcisa rematou: Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos infernos individuais. Meu Deus, que tristeza, né? Você vê que a Narcisa endereçou um olhar significativo, né? Como quem diz: Paulina, não adianta, é inútil você ficar tentando discutir com ele, que nesse momento não vai ser útil. Ele não tem amadurecimento ainda para mudar o padrão vibratório, né? Interessante que ele fala para a filha: eu não posso, eu preciso me vingar dessa criatura, esse filho ingrato. Quer dizer, nós enfiamos na cabeça que aquela tarefa de correção é nossa, quando a tarefa é de Deus. Nós sofremos a consequência do desequilíbrio alheio, mas a nossa obrigação é a de nos programarmos de uma maneira que nós venhamos a nos desvencilhar daquela dificuldade. E não cobrar, porque não somos cobradores, não somos juízes. Cada um de nós tem a obrigação de fazer o seu melhor,
mas reconhecer a superioridade de Deus e a sua infalibilidade é ainda uma questão necessária para a nossa consciência na nossa faixa evolutiva. Nós ainda queremos ocupar o papel que pertence a Deus quando tentamos e desejamos corrigir aqueles que erram para conosco, como se os nossos erros não precisassem de correção. O Pai nos perdoa constantemente, então estendamos o perdão também e confiemos serenamente nas leis que regem o universo desde sempre e que continuarão a acontecer assim. E aí nós tiraremos esse fardo, este inferno que nós mesmos criamos e nos libertaremos de cobranças absurdas, né? O caso desse senhor é triste, porque ele assume esse papel e nem a generosidade, o equilíbrio da filha o faz despertar. No máximo gerou uma crise de choro, mas logo em seguida ele volta a se envolver com aquela fascinação. Que tenhamos bastante fraternidade para com os que erram e que nós empreguemos esses exemplos difíceis e duros como alertas para a nossa própria condição. É curioso, né? Porque ele não cita o nome do pai, né? Só se refere como pai, né? O tempo todo, né? As filhas é Cacilda e Cacilda e Amália, os genros Edelberto e Agenor, não são, pelo que eu entendi, pelo menos o Edelberto era genro, né? Que ele se casou com uma das filhas. Pode ser também. Pode ser sim. Porque a filha explicita isso de forma muito didática, né? Enquanto a mãe e o pai se esforçavam em ajuntar recursos materiais, a tarefa de orientar, encaminhar, exemplificar exemplos morais para os filhos ficou relegada. Isso acontece muito. Então eles, sem o respaldo moral, rapidamente deterioraram as relações. Exato. As moças atraíram pretendentes que estavam interessados na fortuna. Não, mas meu querido, você precisa falar aqui no microfone, né? Fazendo um comentário aqui fora do microfone, não dá para falar, né? Mas num parágrafo, mas num parágrafo aqui, né, ela esclarece que o Edelberto era filho mesmo, que ela assim: perdoa Edelberto, papai, procure sentir nele não o filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Então o Edelberto era... Não, tem razão, sim. Eu é que fiz essa confusão achando que eram duas filhas e dois genros, né? Não eram duas. Na verdade, os quatro são irmãos. Tanto é que as duas entraram em processo judicial contra os dois filhos, os dois irmãos. Essa lembrança do Marcos, nós temos aí uma forte sugestão e luminosa sugestão para o nosso próprio caso, porque quando ela sugere ao pai que, ao invés de enxergar nele o filho leviano, deveria enxergar o ser necessitado de esclarecimento, é uma estratégia muito útil e valorosa para o nosso próprio caso. Quantas vezes lidamos com desequilíbrios
na nossa própria família, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas relações sociais, e ao invés de nos tocarmos de forma destrutiva, porque é muito comum, por vaidade, a gente dizer, mas como alguém pode fazer isso comigo? Né? Como ele pôde fazer isso comigo, alguém que fosse da minha confiança, do meu relacionamento? E aí a sugestão desta luminosa Paulina, que nos vem auxiliar, ela resolve muitas vezes questões com as quais nós poderíamos estar enrolados aí por muitas encarnações. Passando a enxergar o desequilíbrio como alguém doente, necessitado de compreensão, de tolerância, de perdão, nós nos desvinculamos dos desequilibrados. E até uma outra coisa, ela desvincula a questão até da própria paternidade, né? Trata o irmão, não uma questão de pai e filho, mas um espírito de espírito para espírito, né? Porque me parece assim, quando você tem uma decepção com alguém próximo, né? Essa decepção, ela torna-se, para aquele que não compreende isso, mais dolorida, né? Muito mais superlativo. Não, muito mais superlativo. Talvez esse senhor, né? Ele ficou tão desapontado que tornou-se um ódio muito maior, porque ele achava que por ser filho, aí que é pior ainda, né? E ela fala, não, tente não ver ele como um filho leviano, e sim como um irmão necessitado. Muito boa lição. A dor pro pai ali foi muito mais acentuada, né? Muito mais acentuada por uma ingratidão do filho, enfim, algo do filho. Exatamente. Mas será que ali tinha só a dor? Eu acho que ali tinha mais a vaidade de como ele pôde fazer isso comigo, né? Porque e o apego também é material, né? O apego, ele tirou de mim antes de eu resolver as questões que eu estava para resolver. Era só uma questão de arrogância, né? Você não poderia ter feito isso comigo. Você orgulho. E também porque ele não tinha terminado a passagem dele ainda, né? Exato. E o que nós vamos ver no rapaz? Alguém que não se alimentou de exemplos morais, então para ele já estava ali morrendo, o pai velhinho, fraquinho, a apressar, sem dor, né? Ainda achou que estava sendo piedoso. E estava fazendo o papel de Deus. Só faz isso aquele que não tem a dimensão da existência das leis divinas. Então, a importância de cultivar no lar os valores morais, através da prece, do evangelho, dos exemplos, elas constroem uma nova sociedade. Hoje nós estamos precisando muito intensamente de retomar esses valores dentro dos nossos lares. Ainda é tempo de fazermos esse esforço a benefício da nossa transformação global. Se você deseja um mundo renovado, seja a transformação, não é isso? É isso mesmo, Afonso, até com relação a isso, né? Nós somos espíritos em aprendizado direto, um com o outro. E aí tem as relações, nesse momento, pai, filho, irmão, irmã, mãe, filho, nós são espíritos, né? Que, dependendo desses laços, inclusive laços de amor, que eu percebo que esta filiação, ela continua, né? Que muitos espíritos lá no mundo espiritual se apresentam como mãe daquele espírito, porque o amor liga ele, os espíritos. Ela fala, eu continuo sendo a mãe dele, né? Como a mãe do André Luiz, que intercedeu por ele. Ou seja, o amor entre esses dois espíritos era tão forte que ela se apresenta como mãe mesmo, né? Eu sou a mãe dele, mãe espiritual, né? Mas aqui na condição de encarnados, é claro, nós somos pai, mãe, filho, irmãos, né? Nós somos espíritos
né? E o que vai nos tornar lá em cima, vai continuar essa coisa de família espiritual, são os laços de amor mesmo, que as uniões são feitas lá, laços de amor, e forma a família espiritual, né? Mas se não houver esse laço, essa proximidade, lá assim são tratados assim como espíritos irmãos, e continuará sendo, né? Eu vejo também dessa forma, que a família espiritual ela se forma lá, né? Na espiritual, com esses laços de amor que começam aqui e continuam, né? Puxa, e vai continuar. Ou começam lá e vêm para cá, a gente não sabe aonde começa. Começam lá, vem para cá, daqui volta para lá e assim vai estreitando cada vez mais, né? Tem mais algum comentário aí que vocês gostariam de fazer? Só para complementar o que o Marcos acabou de colocar, né? Porque a formação das famílias, na verdade, elas são por afinidades de espírito, né? Ou por afinidades kármicas, né? Então assim que elas são formadas. Bem lembrado. E a questão dessa essa última questão aí que o nosso querido Afonso colocou, que envolve o orgulho do pai, que ele não admitia, né, que o próprio filho tivesse abreviado a existência através da eutanásia. Muitas vezes nós, diante dos desafios que a vida nos propõe, nós, ainda imaturos, temos o mau hábito, o mau veso de perguntar a Deus: por que comigo? Por que comigo? E a gente tem que perguntar também: por que comigo não? Né? Por que comigo não? Ou então, o que devemos aprender com essa experiência dolorosa? Né? Que é muito mais saudável do que partirmos para a insubmissão, partirmos para a revolta, partirmos para, assim, de darmos as costas para aquela situação que, no fundo, todos sabemos que é uma situação que será pedagógica. Muito bem, então, amigos. Então, nós vamos encerrando o nosso encontro e desejamos que os conceitos que aqui foram discutidos possam ser úteis para a caminhada evolutiva de cada um de nós. Um carinhoso abraço ao nosso querido Bruno Eustáquio, ao nosso João, ao nosso Guilherme, à nossa Fátima. Recupere-se logo, Fátima. Ao nosso querido Fauzi, que se encontra lá em Portugal, lá perto do Porto. A minha irmã Luciana.